Recentemente eu vi muito canal de RPG fazendo o seu vídeo explicando como que ele mudaria o Ordem Paranormal, como ele recriaria do zero e como que ele formaria talvez um novo sistema que consiga cair nas amplas premissas que o Ordem se propõe, ou pelo menos que o Ordem passe a ter um foco. Porque atualmente o Ordem Paranormal virou meio que um D&D onde você joga em qualquer coisa. Você joga no passado, você joga no presente, você joga no futuro, você luta contra alien, você luta contra assassino, você foge de assassinos. É tantas tramas que um RPG por si só, em certo momento, para de conseguir suportar essas temáticas diferentes, né? Um RPG focado em slash, em assassino, normalmente não vai ser o mesmo RPG focado em um grande combate épico contra criaturas de outro lado, né? Então, isso são sistemas normalmente diferentes. E o Ordem Paranormal acabou indo pelo caminho de tentar ser muito amplo e pegar todos esses tipos de tema e condensar em um só sistema. Mas isso provoca diversas rusgas na comunidade, com pessoas querendo que o sistema fosse mais focado na investigação, pessoas querendo que ele fosse focado em combate, pessoas querendo que ele fosse os dois e pessoas entendendo que não dá para ser tudo isso. Bom, então, como eu falei para vocês, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zussararo para mais um vídeo. E eu vi muita gente, alguns deles é o Dr. Salsi, que recentemente fez um vídeo falando sobre o que ele faria, como que ele recriaria o Ordem Paranormal. Ele foi tanto para um lado um pouco mais combate, pegando uma ideia dele copiar um pouco o Pathfinder, né? Usar a SRD do Pathfinder, se inspirar mais nesse sistema onde você tem diversos números de opções para a criação do seu personagem e focar ele em ter um combate, uma regra muito clara, muito equilibrada e coisas do tipo. Mas ele também deu ideias de focar num RPG mais investigação, né? Eu diria até que, na visão do que eu percebi do Dr. Salso, na minha interpretação sobre a visão, que o Warden deveria escolher mais ou menos ali as rédeas que ele deveria tomar. Talvez indo para um lado mais criar um RPG estilo Vaesen ou um RPG mais combate mesmo, né? Se assumir um dos dois lados ao invés de tentar se passar pelos dois. Outra pessoa que eu vi também falando disso foi a dupla do Kaz e do Victor lá no Teatro dos Mundos, que eles falaram também como que eles resolveriam o Ordem Paranormal. Então eles deram várias ideias ali, cada um com sua ideia diversa, né? De ter um sistema base que ele é atualizado todas as temporadas, daria trabalho, mas eu acho que o Ordem Paranormal tem uma força para conseguir fazer isso, e que toda vez eles lançassem um suplemento inspirado numa temporada. Então nós teríamos um livro padrão, né? Um livro, digamos assim, mais cru, mais focado ali em, tanto na investigação, misturado com um pouco de combate, e depois que viesse uma temporada como foi, por exemplo, a Hexatomb, a gente ganhasse um suplemento que ia explicar como converter esse sistema a um estilo mais Hexatomb, né? Então, como se fosse aqueles sistemas modulares, né? Então, você vai encaixando coisas nele a depender do que você busca. Eu gosto muito da ideia do Vitor, enquanto a do Kais é mais esse lado de se assumir. Assume um lado, Ordem Paranormal, encontre um lado que você é mais importante, ou faça um livro que não conversa necessariamente com o outro, né? Você faz um livro de RPG de investigação, você vai usar esse livro quando você for jogar um RPG de investigação. Quando você não quer jogar um RPG de investigação, você quer jogar um Ordem do Combate, você usa outro RPG. Não são sistemas que necessariamente se conversam, por mais que todos se passem no mesmo mundo. Mas eu vou deixar os vídeos aí na descrição para vocês poderem conferir, porque essa é a minha interpretação e resumo em muito pouco tempo do que eu vi esses dois criadores, né? Esses três, se contar o Kais e o Victor, mas eles são de um canal só, que é o Terra dos Mundos, como pessoas separadas, mas vamos contar como um só. Então, esses dois criadores ali, dando as suas ideias e coisas do tipo. Então, a gente já tem bastante base para pensar como que eu criaria, então, um novo sistema do Ordem Paranormal. Primeiro, gostaria de falar que há tempos eu falo sobre isso. Eu falo dessa questão desde quando teve a V2 dos dois do Ordem, a grande treta que eu me envolvi falando, mesmo sendo patrocinado pela grande Jambô Editora, né? Você pode usar o cupomzinho Dados Mágicos se você quiser ali adquirir produtos na editora e vai ajudar demais, tá? Então, Dados Mágicos, e você ajuda a gente nas suas compras e também se ajuda, né? Tendo um descontinho. E na época eu tinha dito, não comprem a V2 do Ordem Paranormal,
porque por mais que seja uma prática de mercado, você lançar uma 1.2 e aí você mexer ali nas regras e as pessoas terem que imprimir ali essas novas regras para quem tem o livro físico e coisas do tipo, é uma prática de mercado que eu não gosto. Então, independente dela ser normal e comum, na época eu acabei entrando numa treta dizendo para as pessoas não comprarem esse livro físico do Ordem da V2 e esperar vir uma V3, uma V5 e coisas do tipo, porque senão você ia ficar um livro defasado com o passar do tempo. Então, eu falei disso na época e desde aquela época eu venho construindo de tentar ver qual que seria uma maneira melhor do Ordem Paranormal trabalhar. Porque o Ordem Paranormal nasceu ali em Desconjuração e Calamidade. Naquela época era um sistema focado no combate. E hoje em dia a gente entende que o Ordem Paranormal ele tem outras veias que ele gosta de procurar, né, e eu não vou contar para trás de Desconjuração, porque para trás de Desconjuração, né, e própria Desconjuração em si, usavam outros sistemas, né. Eles começaram usando um sistema lá na iniciação, como chamamos hoje em dia, chamado The Exoterrorist, que não é só a base de sistema para aquela temporada do Ordem, mas também é a base para tudo que o Ordem tem de lore básica, né. Então, uma agência, o Veríssimo, tudo isso, ela nasce desse livro chamado The Exoterrorist. Então, depois eles, em segredo, na floresta, eles trabalham com Cthulhu, o grande queridinho aí de quem gosta de RPGs aí de terror, e depois em Desconjuração ele adapta o Cthulhu, mas já começando a virar algo próprio. Em Calamidade eles usam a beta do sistema que a gente usa hoje em dia. Então, meio que o Ordem foi evoluindo para ser um RPG de combate, mas depois de Calamidade a gente volta para trás, tendo o Segredo na Ilha e vê um RPG que é muito mais focado em terror, horror e um pouquinho em investigação. Depois a gente vem para Sinais do Outro Lado, que resgata essa desconjuração de ser um RPG focado em bater em criaturas, mas também em resolver puzzles com relação aos alheios que tem na época. E aí a gente vai passando para as outras temporadas especiais e que cada um tem a sua própria ideia, um killer e coisas do tipo. Mas eu comecei a pensar recentemente muito mais sobre esse assunto a partir do momento que a gente teve esse anúncio, né, que é a licença aberta. A Jambô está trabalhando, né, e fez um forms para a gente responder sobre como que a gente gostaria que o Ordem Paranormal e os outros sistemas da casa Jambô tivessem ali uma licença, né, que seria a sua SRD, a sua OGL, não sei exatamente como que vai ser nesse caso em específico, que falasse sobre bom, vocês podem usar esse sistema até onde? Será que eu posso recriar o Ordem Paranormal, usar nomes e coisas do Ordem, ou usar o sistema do Ordem para fazer um outro tipo de RPG de mesa? Como que eu posso fazer isso? Como que eu poderia trabalhar com essa questão? E eu já respondi, aí é complicado. Mas o que importa é que uma das perguntas que tinha nesse formulário era sobre a questão de você utilizar o cenário do Ordem Paranormal, mas em outros sistemas. Então você tratar ali de uma ordem, de coisas do tipo, um pouco talvez de tratar dos personagens em si, mas sei lá, usar uma outra base de sistema e publicar esse livro, né? Seja ali por meio de catarse, coisas do tipo. Não sabemos se isso vai ser aprovado, se isso realmente vai chegar a acontecer, mas eu vi isso como uma oportunidade de pessoas poderem recriar ou a base do Ordem, né, o sistema do Ordem e conseguir criar o seu próprio RPG de mesa no mundo do Ordem, mas com mecânicas e regras que talvez lhe agradem mais ou agradem mais uma parte do público. E aí eu comecei a considerar muito a minha ideia que eu penso há muito tempo. Esse vídeo não vai ser tão bem produzido assim como o do Tear dos Mundos ou do Dr. Salso, explicando com detalhes o que eu gostaria do sistema de ordem fosse, né? Mas eu quero dar um geral para vocês, né? Existe um sistema de RPG chamado Mutantes, que ele é muito interessante, mas muito interessante pelo como que funciona a proposta da diversidade, digamos assim, de opções que você tem de jogar esse RPG. Mutantes, né, tô aqui no site gringo, da Free League, que acho que atualmente tem os direitos, né, do RPG, eu já tenho há um tempo, né, e a Free League, ela tem aqui na aba Os Mutantes. Aí você fala, como assim? Os, não é um só? Não, Mutantes, ele tem uma peculiaridade, que eu acho que o Ordem poderia ter também,
de que ele tem vários livros, tá, gente? Ele tem vários livros aqui, como vocês conseguem ver, a gente tem os 3 aqui em cima, e aqui embaixo ainda tem outro, ok? Esse daqui não conta, esse aqui eu acho que é um board game, se não me engane, tá? A Zones Wars... Ah, não, esse aqui é tipo um suplementozinho diferente, né? Mas a proposta não é exatamente a mesma desses outros livros, não. Mas o que que o Mutantes tem e que eu acho que seria muito legal o Ordem no futuro, seja na Jambô ou seja pessoas fãs criando isso, é que você tem tipos diferentes de jogar no mesmo cenário. Então, o livro básico aqui de Mutantes é este primeiro aqui, né, que se chama Mutantes Ano Zero. O Ano Zero é focado em você ter ali pessoas que estão sofrendo mutações pós esse apocalipse, e essas pessoas estão combatendo aí, monstros, criaturas, pessoas no meio, do apocalipse ali tentando matar eles, criaturas transformadas, e esse é o foco principal. Você vai ser um sobrevivente em uma arca, e você está procurando o Éder, né, que é uma base antiga que promete aí ser uma salvação para vocês. Mas, não contentes em um só livro, né, eles fizeram um segundo livro, que é este aqui, do meio. Esse segundo livro, ele tem o mesmo sistema, ok? Mas você não precisa comprar a base do sistema para isso, você pode comprar ele separadamente. Então ele tem o mesmo sistema de dados, ele tem o mesmo sistema de combate, porém ele não tem mais aquele sistema de arca, né, de você ter uma vila ali que você vai construindo, ele não tem mais a proposta do Éder, a proposta dele é um pouco diferente, porque você é o Gene Lab Alpha. O Gene Lab Alpha vai tratar sobre essas criaturas, né, se eu não me engano, nunca cheguei a ler 100% do livro, mas eu acho que vocês eram experimentos e após o apocalipse acontecer e tudo mais, vocês acabaram se tornando essas criaturas inteligentes. Então vocês são criaturinhas que vão lutando nesse mundo. E o que que o mestre da sua mesa pode fazer? Ele pode juntar o Gen Lab Alpha com o livro da Arca, né? O livro do A-Zero normal, digamos assim. Fazendo essa mescla, você consegue trabalhar com personagens que têm suas distinções próprias na ficha, suas formas diferentes de agir, e você pode jogar os dois. Então agora você pode ter criaturas que possuem mutações que tem no livro base. E agora as criaturas têm as suas próprias habilidades ferais e as habilidades de monstro, de mutação no caso. Além disso, nós temos os Mechatrons. O Mechatron é o mesmo universo, só que a gente vai ver a visão dos robôs nesse mundo. Então você vai escolher seu chassi, várias coisas do tipo, e é muito interessante também, tá? Mas já para agilizar, nós temos o Elysium, onde tem pessoas que moram em uma cidade futurista, meio cyberpunk, e eles também exploram o mesmo cenário, é o mesmo mundo, só que agora eles têm armas tecnológicas e coisas do tipo, tem as suas corporações ali ativas nesse mundo, você se filia a uma corporação e você usa outras formas de jogar. Mas o que importa é que o mestre pode juntar todos esses 4 livros em um só. E a minha grande ideia, pensando assim em ordem paranormal e como que ele poderia ser feito, se a gente quisesse ter múltiplas temas dentro do Ordem Paranormal e também juntar eles, era que a gente tivesse a mesma ideia. Uma proposta de diversos livros que se fundem em um só, tá? Se você quiser, obviamente, né? Então a gente poderia ter, por exemplo, o livro da investigação, né? Um livro onde fosse focado em classes, em um sistema, assim como o Mutantes tem um sistema de arca, a gente tivesse um sistema complexo de investigação, que puxe também para o lado narrativo encontrar pistas. Existem vários sistemas que fazem isso de forma positiva, o Baessen, o próprio Exoterrorist também faz isso de uma forma interessante, então você mecaniza a parte com perícias e coisas do tipo, mas não dificulta tanto para os players. Na verdade, eu até gosto, em vez de você entregar uma notinha pro player com a pista escrita, você manda ele falar como que ele encontra uma pista que ajude ele a resolver um caso, né? Então você fala aí, ó, você encontrou rastros. Quais rastros são esses? E aí você já puxa para uma narrativa compartilhada, que eu gosto bastante, e que um dia farei um vídeo maior abordando sobre como funciona essa investigação de narrativa compartilhada, que eu tanto penso em muitos momentos aqui quando estou pensando no Ordem Paranormal, o que ele poderia ter sido. Então a gente poderia ter esse livro de investigação e a gente poderia ter
um livro chamado Agentes de Elite. E o Agente de Elite, sim, vai ter classes mais focadas na porradaria, em personagens que vão mais pra ação, em equipamentos e armas que funcionem melhor para esse estilo de jogo. E se você quiser, você mistura os dois. E até falando sobre isso, eu também lembrei, e ainda farei um vídeo mais específico sobre isso, mas eu lembrei de uma postagem da Jambô que falava sobre ali fichas que eles criaram para o Resident Evil, né? Eles criaram umas fichas de ordem no Resident Evil. Cara, Resident Evil, esse novo, né? O Wrecking, é bem essa pegada. Nós temos a Grace, que não é uma guerreira, que não vai pra ação. E nós temos o Leon, que aí sim ele é focado em ir pra ação, né? Ela não é focada em ação. E ele sim, ela já sofre mais do terror e coisas do tipo. Então, esse aqui é um bom exemplo de você misturar duas coisas, né? Você misturar esses dois livros, que seria o livro do investigador e o livro do agente de elite. Você mescla os dois em uma narrativa que consiga utilizar da ideia desses dois personagens distintos, ou desse grupo com personagens distintos, onde cada um tem o seu papel, ok? Óbvio, eu não focaria mais tanto no que o Ordem Paranormal tem, que é combates extremamente longos e pesados, porque se você faz isso, infelizmente o jogador que tá de investigador pode ficar 1, 2 horas na sessão sem fazer nada, porque ele não é focado em combate, então ele tem um tirinho ou outro que ele pode ali distribuir e tal, pode até pegar talentos da árvore de habilidade dos agentes de elites, né? Mas mesmo assim isso dependeria de um pouco de tempo e coisas do tipo para poder esse personagem também ter tanta força quanto o agente de elite. Mas eu gostaria dessa proposta de você poder mesclar os dois e de ter um tempo dedicado num livro para você conseguir falar só sobre investigação. Óbvio, você poderia tratar isso aqui como suplemento, tá, gente? Uma coisa que eu prezaria muito se um dia a Jambô pegasse essa ideia e adotasse ou algo do tipo, era fazer um livro menor, sabe? Já que a gente não vai precisar ter um livro focado em tudo ao mesmo tempo, em vez de fazer um livro de 300 páginas, fazer aquele livro de 200, 180, 220 no máximo, porque ali você consegue trabalhar movimentos mais específicos, evitar ser tão generalista, e você trabalha nas classes daquele RPG. Então, quando você tem um RPG focado em um livro focado em agentes de elite, você não vai gastar tempo explicando como que funciona um personagem investigador, e nem gastar tempo do seu livro falando como é a mecânica de investigação. Isso está no livro do investigador. E, além disso, você não gastaria tempo com ocultista, porque o cultismo no Ordem Paranormal, no início, né, quando a gente começou a aprender sobre o Ordem, parecia uma coisa que os jogadores nunca teriam, né? Nas 2 primeiras temporadas a gente vê que o cultismo é uma coisa dos vilões, mas a gente chega em Desconjuração e as pessoas também começam a usar poderes ocultistas, e quando a gente chega em Calamidade em si, aí já tem ocultista pra todo lado e coisas do tipo, né? Mas a gente vai entendendo que isso se torna uma classe e que isso depende de regras específicas. E se a gente fizesse um livro chamado O Livro do Ocultista, né? O Livro do Ocultismo, onde ela foca sim em uma parte ativa para, em vez de você falar sobre investigação ou sobre um combate avançado, né, que poderia estar no livro do Combatente de Elite, você fizesse um momento desse livro dedicado a como funciona rituais, onde você consegue pegar a ideia de rituais complexos, por exemplo, e converter de uma forma que faça sentido dentro desse livro e abordar ele em um livro em específico, que só fala sobre essa questão. Eu adoraria ver alguém com um box dos 3 livros e tipo assim, gente, hoje a gente vai jogar usando os 3, ou gente, hoje eu quero que vocês sejam apenas os ocultistas, e puxa o livro só dos ocultistas ali para os jogadores. Então, essas são minhas ideias, tá? Essas são minhas grandes ideias. A gente tem um box de 3 livros do Ordem Paranormal, cada um tendo o sistema básico inteiro dentro dele, né? Então, puxando suas 50, 80 páginas só de sistema básico, que ambos os 3 terão, ok? Mas as regras específicas, como classes e coisas do tipo, serem totalmente diferentes em cada um dos livros. Um vai tratar de uma investigação mais bruta, outro vai focar num combate mais avançado, sem ser o combate básico que o livro traz. E outra, ou até mesmo equipamentos mais avançados, já que são os agentes de elite, né? Enquanto o outro falaria dos rituais. Assim a gente poderia ter livros mais distintos e tudo mais,
que as pessoas pudessem escolher o de sua preferência ou juntar o box. Mas aí eu penso em questão de preço e começo a perceber que a minha ideia, por mais que eu goste muito dela, por causa que você vai ter a mesma concepção do que o Mutantes tem, talvez comece a ficar caro, sabe? Porque hoje em dia a gente pode gastar ali o dinheiro, comprar o Ordem Paranormal base e a gente teoricamente tem mais ou menos de tudo isso que eu falei pra vocês. Então, até dizendo que nessa questão do valor, do fator valor, talvez isso ser 3 suplementos pequenos e a gente tem um livro mais básico, menorzinho, que seja só as regras básicas. Então cada um desses livros não tem informações básicas de como jogar, eles são só expansões, só suplementos, tá? Então eu acho que seria mais uma média da editora pensar o quanto que isso valeria a pena, né? Lançar 3 livros, as pessoas começarem a talvez não gostarem tanto da ideia, porque terão que ter 3 livros para poder jogar tudo que se propõe, mas talvez então gerar isso como 3 suplementos e a gente ter um livro básico ali, focado num sobrevivente fugindo do paranormal, por exemplo. Então a gente poderia iniciar com o livro básico, né? O core book, sendo dessa pessoa que foge do paranormal. E aí você teria brechas ali para fazer uma mecânica de um slasher ou coisa do tipo. E usando os suplementos, você varia essa concepção. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, novamente, falando para vocês, quando a licença da Jambô estiver disponível e se ela cobrir essas ideias de usar base do sistema, né? A base do sistema não, a base do cenário, vai ser ótimo, vai ser perfeito. E talvez eu escreva esses livros, ou talvez outra pessoa escreva, tá? Então, bom, essa é a minha grande ideia de como mudar o Ordem Paranormal, de como atualizar, e futuramente devo fazer um vídeo mais longo, não que esse daqui tenha sido curto, mas indo mais direto sobre como que eu acho que poderia ser esses sistemas dentro de livro, como poderia ser o combate comum, o combate avançado, as regras de ocultismo, as regras de investigação, como que a gente poderia girar esses dados. Mas vamos esperar essa licença chegar e talvez eu transforme esses vídeos também em PDFs que fiquem disponíveis para vocês. Então, aqui com o Lucas Lúcio, seu narrador. Muito obrigado a todos que estão no mural de membro e desculpe novamente a você que virou membro recentemente e ainda não apareceu no mural, tá? Vou fazer isso agora, para falar a verdade, para que no próximo vídeo que você veja, seu nome esteja ali eternizado. E estou pensando em coisas muito legais, como sorteio para os membros. Logo, logo eu devo anunciar, mas talvez eu comece com a grande HQ aí do anfitrião, que acaba de chegar. Então, aqui... até aproveitando, né? Se você quiser adquirir, ou você não quer esperar para ver se eu irei trazer ou não, tenho. Então você pode vir aqui na HQ Anfitrião adquirir e usar, é claro, o cupom Dados Mágicos para você receber um descontinho e, tá acessível em questão de valor, ok? Mas são 100 páginas, tá? Então 104, aumentou. Então 104 páginas, participem aí da HQ e, bom, é isso. Agora sim, aqui foi o Lucas Soluços, o seu narrador, e fui.